E eu não tenho japa, eu acabei de comprar minha japa. Tá Ah, chegando. tá chegando? Uhum. Uau. Como é que você. No outro encontro você não cantou com a gente porque Não caiu cantei. antes. Como é que ele pode fazer hoje com o dedinho? Sim. Tá. Fala, mostra. Hoje no final a gente canta uma volta de japa juntos, né? Uhum. Daí você pode contar nos dedos, o que que você acha? Pode ser? São 108, né? É, Sim. mostra pra Tem uma mim. forma de contar que assim, ó. Abre tua câmera ali. Ah, é mais fácil. Vamos abrir a porta da esperança. Aí. Foi? Então, a gente conta pelas falanges aqui, né? Tipo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda. Então, uma mão, você vai contar 12. Nessa mão, cada Mahamantra, você vai passar, tipo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Passa para a segunda, Hare Krishna, até chegar em 12. Chegou em 12, na outra mão, você passa a falange. Ou seja, uma mão vai contar os Mahamantras, outra mão vai contar quantas vezes você está contando a mão. Quando chegar no 9, vai dar 108, que é 9 vezes 12, 108. Esse é o processo. Entendeu? Beleza. Boa noite, Vólia Hare Krishna. Bem-vinda. Vamos começar a leitura, então, do livro de Mahanidhi Swami. Deixa eu ver. Mahanidhi A gente está no capítulo 2. Aqui a gente já vê que vocês estão vendo que ele já está encasacado, né? Já está chegando. Hoje está friozinho. Primeiro sintoma de frio. Quem tiver com o texto aí, quiser abrir, o título dessa parte é Único Sadhana para Kali Yuga. Aí é aquele mesmo esquema que a gente vai. Tem vários versos nesse, então o Brahmash vai ler. E aí, daí qualquer dúvida em relação a palavras e conceitos, não deixa passar, vai mandando no chat. Isso. Mas também vamos fazendo paradas ao longo da leitura, né? Caso Uhum. comentar algum ponto e tudo mais. Alguém gostaria de trazer alguma coisa inicial antes da gente começar a leitura? Sobre japa, sobre estudo, qualquer coisa assim? Ah, o Marcos passou o contato, o link para as pessoas? Ah, tá. Eu achei que tu já estava com contato deles e já tinha falado com eles. Que daí eu falei para tu mandar o link de hoje já, que daí eles já entravam no encontro hoje. E aí depois de participar, mas aí vocês podem sempre fazer isso. Se tiver alguém interessado em participar, você diz para a pessoa, é às 19 horas no domingo, e aí 10 minutos. Hoje eu mandei 2 minutos antes, né? Desculpa. Eu comecei a ver um debate de um padre, de um frei aqui, eu até falei pro Brahmash, me distrair e atrasei. Mas daí depois é só pegar o link e enviar para eles. A gente vai mandar o link minutos antes do encontro, aí passa para eles. Aí a pessoa tendo participado de um encontro, ela vê se ela gosta e depois entra no grupo do WhatsApp e passa a receber os links lá. Porque se a gente coloca todo mundo que tem interesse em participar direto no grupo do WhatsApp, aí a pessoa participa uma vez, vê que não vai conseguir continuar participando, aí fica cheio de gente no grupo do WhatsApp e não dá certo. Aí participa uma vez, vê se gosta e depois a gente adiciona. Aí vocês podem fazer isso sempre daí. A Vólia perguntou se tem o texto em Em PDF. PDF não tenho, mas eu posso. Você quer o texto completo até agora? Até então? Ah, sim. Né? A tradução toda, desde o primeiro encontro até agora. Eu posso, agora no final do encontro, eu mando para vocês o arquivo completo, desde o primeiro encontro até agora, tá? Dou uma atualizada. Então tá. Mais alguma coisa, gente? Não?
Então, vamos começar. Vamos lá. Lembrando que esse texto, a partir de agora, Mahanidhi Swami, ele vai trazer versos que estimulem a gente a cantar os santos nomes, que nos incentivem a cantar, a estar cantando. Né? Então, ele separou por temas os versos que ele trouxe. Então, primeiro tema, único sadhana para Kali Yuga. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate. Ao longo dos Vedas, o Ramayana, os Puranas e o Mahabharata, do começo ao fim, apenas as glórias do Supremo Senhor Hari são cantadas. Hari Vansha. Opa, coloquei 2 S. Sim, um verso simples, porém bem significativo, que está mostrando que a literatura védica ela existe exclusivamente para a glorificação do Senhor Supremo, né? Por mais que tenha toda a história do Ramayana, as histórias dos Puranas, a história do Mahabharata, Prabhupada sempre dizia isso, né? Que o Mahabharata ele todo existe para causar uma atratividade para chegar aonde? No Bhagavad Gita, basicamente. Né? Que cria todo um cenário de um monte de situações para chegar na instrução de Krishna para Arjuna, que é o pico do Mahabharata, assim. Alguns estudiosos, assim, até Lucas Sakshi, ele menciona isso, que a grande supremacia dos Puranas e Itihasas, os Puranas são os livros que tratam sobre as histórias védicas, e os Itihasas que são livros de histórias também, porém que tratam de uma dinastia específica. Os Itihasas são 2, o Mahabharata e o Ramayana. E os Puranas são histórias sortidas dentro deles próprios. E o objetivo desses Puranas e a supremacia deles, da importância deles para a era de Kali, é que nós possamos compreender a aplicabilidade de acordo com o contexto apresentado. Então, os Puranas eles vão dando um contexto cada vez mais intenso, entroncado e tal, não sei o quê, para trazer o quê? A importância dos santos nomes, a importância de glorificar o Senhor Supremo e tudo mais. Então, toda uma história para poder mostrar a importância disso, que no final das contas é o que vai se desatar, o que vai libertar e tal, é esse processo do cantar. Isso. E o Mahabharata, ele nos mostra claramente, assim, a questão de como que as coisas são muito mais complexas do que simplesmente preto no branco, assim, né? E as situações, elas geram um nível de complexidade que se a pessoa só segue as regras cegamente e não leva em consideração o contexto, ela certamente pode chegar num local de ilusão, né? E eles nos ensinam também a importância, que o Brahma estava falando, a importância de contexto, né? O que leva para a gente é o nosso contexto atual, né? A gente nunca deve ser um religioso que tenta imitar um contexto que não é o seu, ou seja, um contexto do passado, um contexto de uma escritura X, um contexto, sei lá, 10 mil anos atrás. A gente sempre deve levar em consideração o nosso contexto atual. Porque, um ponto importante, as Upanishads, que vão tratar das questões filosóficas, que estavam descritas nos 4 Vedas principais, eles não trazem contexto, eles só trazem conteúdo filosófico. Né? E eles não mencionam, as Upanishads, elas tratam de personagens conversando, é um diálogo normalmente, ou um triálogo, e o final das contas fica, ok, mas quem é fulano? Quem é ciclano? Você vai encontrar tudo isso nos Puranas. Ou seja, os Puranas vão corroborar as Upanishads. Vamos lá para o próximo. Kali Kale Namarupe Krishna Avatara Namahaite Haya Sarva Jagat Nistara. O santo nome de Krishna, o Hare Krishna Mahamantra, é o Avatara de Krishna nesta era de Kali. O universo inteiro é entregue apenas por cantar o santo nome. É entregue não, é liberto. Desculpa, eu fiz tradução Google Tradutor e algumas coisas passam. Próximo. Assim, ponto importante que a gente já mencionou várias vezes, mas só para reafirmar. Os santos nomes, eles são o próprio Senhor, né? Ele não é diferente dele próprio. O seu nome não é diferente dele próprio. E realmente temos acesso direto a entrar em contato com o Senhor através desse santo nome. Por isso ele é o avatar de Krishna, ele é aquela forma de Krishna que pode nos aproximar dele. Forma apropriada para se aproximar dele.
No livro Reflexões, de Chandramukha Swami, ele traz bastante, repetidamente, a ideia de que isso está no Bhagavatam, no sexto canto do Bhagavatam, né? É Bhagavan, é a suprema personalidade de Deus que traz o meio religioso, o meio espiritual. Cada era tem um método diferente. E Krishna escolhe os seus santos nomes, por isso que no Shikshastaka diz, ele coloca todas as suas potências nos seus santos nomes, para que na era de Kali as entidades vivas condicionadas possam se utilizar desse remédio fortíssimo num contexto que é dificílimo o avanço espiritual. Mas também é dito que os santos nomes são efetivos em qualquer era. Só que em outras eras também é possível a libertação de outras formas, como tinha adoração à deidade, sacrifícios, tem esses outros métodos. E nessa era de Kali é dito que o meio mais efetivo realmente é o cantar dos santos nomes de Krishna, porque ele escolheu. Aí é que a gente entra na importância de mergulhar no conceito filosófico de pessoa suprema. Né? O que é uma pessoa absoluta, né? É bem vasto isso. E se uma pessoa ela tem vontade, uma pessoa tem desejo, uma pessoa tem individualidade, e essa pessoa suprema ela escolhe, é esse o método, né? É o que daí corrobora com o Bhagavatam. É Bhagavan que escolhe o meio religioso, o meio espiritual para as entidades vivas. Não é que Krishna está subordinado aos santos nomes serem o meio, entende? É ele que escolhe, é ele que determina isso. Ah, sim. Próximo verso. Nadesha niyamo rajan kala niyamastatha vidyate natra sandeho Vishnur namanukitane kalostidane yagne jasnane sti sajape Vishnu sankirtane kalo nastyatra prithivitale. Ó rei, não há nenhuma regra determinando a hora e o lugar em que o santo nome de Vishnu pode ser cantado. Disto não pode haver dúvida. A caridade e o sacrifício são governados por várias regras relativas a tempo e lugar, assim como tomar banho e proferir silenciosamente diferentes mantras. Mas o santo nome de Vishnu pode ser entoado em qualquer hora e lugar da Terra. Está no Hari Bhakti Vilasa. Que legal, né? Ele está trazendo de diversas escrituras os versos aqui. É muito legal ter isso guardado um dia, gente, para ter referência e para quem quiser decorar versos também. Quem tem boa memória e quer decorar, é bem legal. E quem não tem boa memória pode treinar para desenvolver boa memória decorando versos. E aqui está trazendo bem explicitamente aquilo que a gente viu em encontros passados. Não tem, acho que foi um encontro passado que a gente viu mais de um, sobre karma e guiana. Né? Então, estou trazendo bem específico isso, que o cantar o santo nome de Vishnu não está subordinado à hora ou lugar, é sempre benéfico, né? Diferentemente de algumas regras que devem ser executadas para a prática de karma kanda, de atividades piedosas, no caso. Próximo. É bem importante ter isso bem claro, assim, que não há regras rígidas para esse cantar, porque senão a pessoa começa a criar limitações para acessar esse mantra. Então, não criem essas limitações, assim, a qualquer hora, a qualquer situação, e é sempre válido cantar os santos nomes. Próximo. Kriteya dhyayato Vishnum tretayam yajato makhaihi Dvapare paricharyayam kalautadhari kirtanat. Qualquer resultado obtido em Satya Yuga, meditando em Vishnu, em Treta Yuga, realizando sacrifícios, e em Dvapara Yuga, realizando adoração formal à deidade, também pode ser obtido em Kali Yuga, simplesmente cantando os santos nomes de Hari Kirtan. Então, é isso que a gente estava falando antes, né? Os métodos de cada era. Satya Yuga, meditação, Treta Yuga, sacrifícios, Dwapara Yuga, adoração à deidade. E na Kali Yuga, os santos nomes. Então, assim, Satya Yuga, imagina, o pessoal não meditava 20 minutos por dia, assim, que nem hoje as instruções, né? Parado 20 minutinhos. Ou que nem a gente faz 2 horas na japa, né? Eles meditavam, a média de vida das pessoas em Satya Yuga era de 100 mil anos.
Então, eles meditavam 40 mil anos, 60 mil anos, é diferente, né? Dava muito trabalho. E esses sacrifícios aqui de Treta Yuga, se a gente vai ver Ashwamedha, Jagya ou qualquer outra coisa assim, são coisas gigantescas, né? Eles tinham que reunir uma quantidade de material imenso. Devia ter vários tipos de sacrifícios e De ter a intenção correta, da maneira mantra correta, correto, porque se brahmana fosse, correto, pronunciou errado, com a intenção errada, já era. e muito recurso material para executar sacrifícios também. E a adoração à deidade na Dwapara Yuga Dwapara Yuga já é um processo de decadência já, né? Então, antes de Kali Yuga. Não tinha recurso suficiente para a adoração plena da deidade, tinha que ser um Raja, um rei muito rico, que tinha muitas opulências para conseguir fazer essas navegações todas, para conseguir trazer a parafernália correta. E aí, em Kali Yuga, Krishna empodera um método tão simplório que chega a ser, a gente sempre fala isso, né? Tão simplório que é negligenciado, né? Que é simplesmente você mesmo com você, o som que você emana, né? E o estado de consciência correto, que daí realmente é bem desafiador. Vamos lá. Nama vinu kali kali nahyara dharma sarva mantra saranama e shastra marma. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: em Kali Yuga não há outro sadhana a não ser cantar o santo nome. É a essência de todos os mantras védicos e o significado de todos os shastras. Chaitanya Charitamrita, o próprio Chaitanya Mahaprabhu falando isso, e ele é a autoridade máxima em termos desse conhecimento. Para quem não conhece a vida de Chaitanya nem nada, eu recomendo muito o investimento. Para quem pode fazer investimento financeiro no Chaitanya Charitamrita, que tem já disponível, estão fazendo reedição dele, estão publicando. E para quem não pode fazer investimento financeiro de comprar essas biografias para estudar, para ler sobre essa personalidade que vale muito a pena, talvez assim os livros que mais vale a pena na vida, muito, muito incrível, Chaitanya Charitamrita e biografias de Chaitanya Mahaprabhu, mas que procure palestras e vídeos sobre Chaitanya, para a gente sempre estar nutrindo muito informação sobre quem é Chaitanya, para a gente entender que quando diz Chaitanya Mahaprabhu disse, é algo muito sério, né? Pela personalidade que é, né? Pelo que essa forma de Krishna representa, né? Que é Radha Krishna num corpo só. E não é exagero nenhum aqui dizendo, né, que a essência de todos os mantras védicos, sim, desde para quem começa a conhecer a consciência de Krishna, vai estar sempre ouvindo Prabhupada dizendo, né, que a potência de todos os mantras védicos está dentro do Mahamantra Hare Krishna, né? E ele diz, uma pessoa inteligente vai aderir a esse atalho, ela não vai ficar viajando em outros. Claro, ela pode cantar outros mantras, mas ela nunca vai entender aqueles mantras como sendo a meta, né? E o significado de todos os shastras, isso também é bem profundo. É o motivo de todos os shastras. Alguém mandou uma coisa aqui. A Vólia mandou aqui no chat, terças e quintas, às 18h30, com Maharaj Purushatraya, tá tendo live do Chaitanya Charitamrita, é isso, né? Isso. E nos domingos de manhã, a Ecovila Govardhana começou agora também sobre Chaitanya Charitamrita. Acho que hoje teve Maharaj Yamunacharya, semana passada teve Chandramukha Swami, eles estão começando Chaitanya Charitamrita também. Então, é legal, é incrível. É bem incrível. Vamos para o próximo. Próximo tema. Nama destrói todos os pecados. É outra sessão agora. Outra sessão. No início da Kali Yuga, Narada Muni visitou o Senhor Brahma e perguntou-lhe como o povo caído de Kali Yuga seria libertado. O Senhor Brahma respondeu: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodashakam Namnam Kali Kalmashasnashanam Nata Parataropaya Sarva Vedeshu Drishyate. Os 16 nomes do Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, destroem todos os pecados e a inauspiciosidade da era de Kali. Esta é a conclusão de todos os Vedas. O Mahamantra de 16 nomes é o destruidor da cobertura material da Jivatma, que é composto de 16 constituintes, 5 sentidos de obtenção de conhecimento e 5 sentidos de trabalho.
5 áreas vitais e um corpo sutil, formado de mente, inteligência e falso ego. Não pode falar disso, já. Quando as coberturas materiais grosseiras e sutis do Jivatma são destruídas pelo canto do Hare Krishna Mahamantra, o Senhor Supremo Krishna aparecerá diante da diva como os raios brilhantes do sol quando a nuvem é removida. Shankara Upanishad. Bonito, né? Bem legal. Então, Jivatma é a alma espiritual presa num corpo material, né? É destruidor da cobertura material da Jivatma, ou seja, dessa cobertura material, que é composto de 16 constituintes. Os 5 sentidos de obtenção de conhecimento é o tato, olfato, paladar, visão, audição, e 5 sentidos de trabalho é referente ao... que mesmo? De ação, né? Karmendrias. Esqueci. Me deu um branco agora, gente. Dos Karmendrias. Nossa, eu vi isso. Os pés, ânus, mãos, pés, ânus, mãos e acho que tem os olhos também e a língua, né? Alguma coisa assim. Depois a gente vê e traz para você certinho. E 5 áreas vitais, que são Prana, Apana, Udana, Vyana e Samana. E o corpo sutil, que é formado de mente, inteligência e falso ego. Pronto. Então, o Mahamantra Hare Krishna, pelo que o Sr. Brahma está dizendo aqui, ela destrói essas camadas, né? No sentido de ele tira, o Mahamantra Hare Krishna, ele tira a nossa identificação para com cada uma dessas camadas. Isso é bem profundo, né? Bem... Sim, porque no terceiro canto do Bhagavatam a gente encontra Kapila Deva trazendo bastante Sankhya. Isso aqui é bem Sankhya Yoga, que vai trazer essa esmiuçar da matéria para compreender a distinção de matéria e espírito, né? Prabhupada sempre trazia que a letra A do processo é compreender a distinção entre matéria e espírito. O que acontece? Em muitos processos espirituais a gente identifica esses aspectos sutis como sendo alma, como sendo espiritual. E aí os Vedas trazem essa revolução de conceito que especifica o que é alma. Quem já passou por outros processos espirituais pode ver que existe uma especificidade muito grande do que é espiritual, o que é alma nos Vedas, muito diferente de outros processos. Que ele vai tirando camadas, né? Então, mesmo essa questão dos ares vitais, corpo sutil, mente, inteligência, falso ego, muitas vezes a gente pensa que a gente está numa plataforma espiritual executando com isso e ainda não é. É só sutil material, né? Tem até um termo, né? Lokasakshi, de novo, referência, trazendo que ele fala que existe o plano material, o plano cósmico e o plano espiritual. Uhum. E em muitas tradições existe uma confusão entre o que é espiritual e o que é cósmico. Exato. Porque eles chamam o cósmico como espiritual. O que seria o cósmico que ele menciona aqui? Essa questão dos espíritos, por exemplo, isso está no plano cósmico, porque eles ainda estão no plano material, porém estão no plano sutil, só que em outra esfera corpórea, né? Mas eles ainda têm mente, ainda têm inteligência, ainda têm falso ego, ainda estão atados às redes de karma da vida material. Isso, ser espiritual, ele está na alma, ele está só na alma, ele não está com plenamente espiritual, né? Para falar das gopis, dos gopas, essas personalidades. Agora, até o Senhor Brahma ou Shiva na forma de Rudra é ainda plataforma material, porque tem coberturas. Sempre que houver cobertura, é plataforma material. Muitas das linhas espirituais, elas trazem os planos celestiais, celestes, o céu e etc. Isso não é espiritual. Isso é material ainda. Isso é muito explícito nos Vedas. Isso é um material mais elevado, é um material mais sutil, né? Tanto que a última cobertura de Brahmaloka, Satyaloka, os planetas mais elevados do universo material, é justamente a última camada, que é o Ahankara, o falso ego. Ali o desafio deles de vencer é a camada do Ahankara. É esse corpo ainda que identifica com essa existência material. E isso tem yogis por, assim, tempos incompreensíveis para a gente, nesses planetas, meditando, executando austeridades, ali na beiradinha da saída para o mundo material, mas eles não conseguem sair, porque ainda tem a Ahankara presente. E é muito difícil se livrar disso.
A pessoa pode executar austeridades, é isso que as escrituras estão dizendo. Pode executar austeridade, pode executar sacrifício, pode tudo. Se a pessoa não ir direto na fonte do problema, que é o não amor por Deus, é o não amor por Krishna, ela não consegue se livrar dessa existência material. É o mais desafiador de tudo. Agora eu lembrei do Paresh falando que a Tia Deva falou o problema é se livrar do ciclo de nascimentos e mortes. Isso é o problema. A gente fala que a gente tem um monte de problema. Um amigo nosso, a gente estava numa ligação com ele é discípulo de Hridayananda Maharaj, e isso deve fazer muito tempo, né? Aí ele estava arrumando um encontro de uma palestra para ele, e eles estavam com um problema técnico de internet. Aí eles estavam recebendo ele, estavam com um problema ajeitando. Aí ele falou assim, Maharaj, desculpa que a gente está com um problema aqui. Aí ele falou que o guru dele olhou para ele assim na câmera e falou bem sério, né? Problema é se livrar do ciclo de nascimentos e mortes. Aí ele ficou de... Começou assim já, né? Força, né? Seguindo? E o Mahamantra Hare Krishna penetra essas camadas todas. Era isso que eu queria dizer. Próximo. Namno Hivyadvati Shakti Papanir Harane Hare Tavat Kartum Na Shaknoti Patakam Pataki Naraha. Simplesmente cantando um santo nome de Hari, um homem pecador pode neutralizar as reações de mais pecados do que ele é capaz de cometer. Purado Vishnu Purana. Mais um verso daqueles que a gente ouve e diz, nossa, que exagero. Não. A questão tem toda muito legal é que tem tanta explicação filosófica para as coisas que a gente pode nutrir a nossa inteligência para compreender isso tudo, Sim. né? A capacidade de uma pessoa de pecar, ela é limitada. Então, a capacidade que você tem de cometer erros, ela tem limite, porque a natureza material por si só, ela é limitada. Então, a pessoa pode fazer muita coisa errada, pode se tornar um demônio lá, todo poderoso, Hiranyakashipu, uma hora vai ter limite, ele não consegue ir além daquilo. É limite para ações pecaminosas. Mas a misericórdia de Krishna não. A misericórdia de Krishna é ilimitada, porque a natureza espiritual é ilimitada, e a natureza material é limitada. Esse é o mecanismo de funcionamento desses locais. Então, realmente não é exagero dizer que se uma pessoa for um receptáculo saudável para o santo nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna ele pode entrar num local que cria uma atração por Krishna tão grande que isso destrói todo o condicionamento delas de muitas vidas que ela cometeu. E isso é repetido nas escrituras, não é só nesse verso que está, mas tem outros também, que diz que, agora eu não vou lembrar onde é que está, mas diz que o Mahamantra Hare Krishna pode neutralizar as ações de pecados de 100 milhões de vidas, mais de 100 milhões de vidas. E não é mentira, porque se a gente ficar tentando encontrar, eu tenho esse problema kármico, eu vou encontrar a raiz dele está na vida passada. Aí a raiz da vida passada está na vida passada, e da vida passada está na vida passada. Esse é o problema da gente ficar tentando descobrir ou esmiuçar as coisas por nós mesmos. A gente vai chegar num local que não vai ter para onde ir. O problema é o condicionamento material, no fim das contas, né, filosoficamente falando. E como é que a gente destrói esse condicionamento material, nos colocando de novo na nossa posição constitucional como servos eternos de Krishna, né? E essa posição de cantar os santos nomes, ela é uma ação que as almas no mundo espiritual estão fazendo. A gente viu isso no encontro anterior, né? Que a gente, é bem importante a observação que o Mahanidhi Swami trouxe no encontro que a gente falou de Chandravali, etc. Sim. Porque, não sei se era nesse, acho que era, né? Ou era o prazer que Irada sentia no nome de Krishna, que Krishna sentia no nome de Irada, ou seja, esses nomes causam prazer para almas no mundo espiritual. Então, quem dirá para uma alma condicionada o quanto ele quebra, ele desestrutura o sistema de condicionamento material da entidade viva. Porque se criar atração por Krishna, sim, está neutralizando uma quantidade de pecados imensa que a entidade viva já cometeu. E hoje a gente vai ter nos slides uma definição do que é pecado, porque essa palavra ela incomoda, porque a gente tem todo um background de resquício de tradição católico-cristã. Então, é importante que a gente defina filosoficamente isso. Porque a 7ª ofensa que a gente vai ver hoje é sobre cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do cantar dos santos nomes. Então, aí vai ter que definir isso, né? Seguindo. Eka Krishna name kare sarva papa nasha premera karana bhakti kare na prakasha.
Simplesmente por cantar o nome de Krishna sem ofensas, todos os pecados de uma pessoa são destruídos. Assim, Bhakti, que é a causa de Krishna Prema, se manifesta. Sem ofensas, né? Esse é o ponto. Um nome, sem ofensa. Só um, gente. Acho que nunca só fiz, um. nunca fiz. Vamos lá. Krishneti mangalam nama yasya vachi pravartate bhasmi bhavanti rajendra mahapataka kotayaha. Meu querido rei, essa palavra Krishna é tão auspiciosa que qualquer um que cantar este santo nome imediatamente se livra das ações resultantes de atividades pecaminosas de muitos nascimentos. Vishnu Dharma Purana. Avashenapi namni kirtite sarvapatakaihi umam vimuchyate sadhyah sinhatrastair margaiva. Se alguém canta o santo nome do Senhor, mesmo em uma condição desamparada ou sem desejar fazê-lo, todas as reações de sua vida pecaminosa desaparecem, assim como quando um leão ruge, todos os pequenos animais fogem de medo. Garuda Purana. Anha sanharadakhilam sakradudaya deva sakala lokasya taraniri bhaktimira jaladhim adapanyava. Jayati Jagam Mangalam Hare Nama. Como o sol nascente imediatamente dissipa todas as trevas do mundo, que são profundas como o oceano, da mesma forma, o santo nome do Senhor, se entoado uma vez sem ofensas, pode dissipar todas as reações da vida pecaminosa de um ser vivo. Todas as glórias ao santo nome do Senhor, que é auspicioso para o mundo inteiro. Que lindo esse verso. Agora estava mal, vamos ver. Eu não sei a métrica de Cis Goswamis, eles zoam com a métrica. Ah, foi daquele do... Ah, não, é outro. Karpaniya Pandika Stotra. Adhamopyuttamam matva svamadnyopi manishinam shishtam dushtopyayam jantur mantum vyadhitayadyapi tathapyasmin kadachitvam adhishaunamaka jatini avadya vrindanistari namabhaso prasidatam. Embora eu seja o mais baixo e você, Senhor, o mais elevado, embora eu seja um tolo e você o maior filósofo, embora eu seja mau e você o mais santo, embora eu cometa ofensas quando penso em você, ainda assim, ó Senhor, a sombra de tal santo nome livra alguém de uma multidão de pecados. Por favor, seja gentil com essa pessoa que às vezes canta seu nome. Eu professor falando isso. Sacanagem. Chega a dar um... Não tem nem como escrever algo Vá, pra quebrar. Nossa, estou impressionada como os textos de Mahanisi Swami estão fechando com as ofensas, que é legal. Como que vocês... Gostaria, quem quiser compartilhar alguma coisa sobre esses versos, acabou agora a parte da leitura de Mahanisi Swami, o que vocês sentem quando vocês ouvem esses versos, assim, como que chega para vocês isso? Se quiser compartilhar, alguém? Hare Krishna. Então, eu adoro ouvir, assim, eu fico muito encantada, porque é tudo muito forte, né? Conforme vai aumentando esse entendimento, o que me incomoda é que, ao mesmo tempo que é simples, porque é um cantar, para mim ainda é muito difícil, então eu me sinto mal com isso, porque fica clara a importância, fica claro o quanto é maravilhoso cantar e tal, mas aí eu não consigo entender, às vezes, como que ainda pode ser tão difícil algo que tem tudo para não ser difícil, né? Já que é o que ele recomenda para uma época tão conturbada, era de Kali, enfim, tudo aquilo. Então, os versos chegam para mim de uma forma muito bonita, mas vem essa outra voz atrás que fala, nossa, então por que você não para e canta? Tipo assim...
Então, isso me dá uma coisa meio dúbia, sabe? Mas é maravilhoso, não tem? Tá puro, muito bom. Eu adoro ouvir Brahms cantando, falando em sânscrito, é muito bonito de ouvir também. É muito, muito bonito. Eu também tenho essa sensação de, como se fosse assim, são flash que passam, que eu me sinto muito motivada. E quando eu sinto essa motivação, porque eu fazia minhas 16 voltas, aí por culpa minha, por minha ansiedade de cumprir algumas etapas de estudo, eu diminuí. E quando eu participo do Shima Bhagavatam e participo daqui, eu tenho um incentivo, eu inicio minha semana sempre com um desafio. Vou me desafiando, tipo assim, eu estava com 10, aí passei para 11. Hoje, todo domingo, eu tento voltar de novo, hoje já vão ser 12, né, fechando hoje à noite. Então, assim, eu estou sempre buscando, quando eu leio, quando eu escuto, né, dos devotos, as experiências das pessoas, me motiva demais. E sinto que tem voltas que eu não tenho esse controle todo da minha mente, né? Quase 100%. Mas, às vezes, tem esse flash que o Marcos fala, esses insights que, às vezes, a gente tem, ele é tão forte, bate tão forte dentro do peito, que, tipo assim, não, eu quero mais isso, sabe? O tempo todo a gente está querendo mais, eu quero estar com esse contato, eu quero sentir a mão de Krishna quando está aqui no meu pescoço, sabe? Então, assim, emociona, né? Tem momentos que a gente fica assim, eu quero mais isso, mas a mente da gente vaga, a gente tenta amarrar, controlar. Eu estou evitando de brigar com ela, que antes eu brigava, mas eu falo assim, calma, ainda é tudo muito cedo, eu preciso de conhecer mais, né? Ter mais informação para me fortalecer mais, para compreender mais. Mas é ótimo ouvir vocês, é ótimo, sabe, ouvir o sânscrito tão bem falado, sabe, com muito amor que vocês passam, e isso incentiva a gente demais. Vocês não têm ideia. Obrigada, gratidão.
Mais alguém gostaria de trazer algum ponto? Ou... Eu acho que é bem isso mesmo, Mônica, a questão da... Eu vejo que a gente está tentando estabelecer um processo de relacionamento com uma pessoa, né? Aí rola as ansiedades, né? Porque a gente vive nesse mundo material querendo ter as coisas antes do tempo, basicamente tudo, né? Quase. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a vida espiritual, né? A gente quer ter amor com aquela... Imagina se a gente fizesse isso com uma pessoa, assim, tipo, você mal conhece a pessoa e, tipo assim, eu já te amo muito, assim, tipo, é meio assustador, né? Então, a gente tem aquela consciência do estabelecimento de relação ao longo e confiar, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente confiar que se... É que nem aquela analogia da fruta, né? A fruta não madura ainda, ela está na árvore, ela vai amadurecer com o tempo. Ela não é uma fruta madura, ela ainda não pode ser distribuída entre as pessoas para elas saborearem a sua doçura, ela ainda não tem uma doçura para oferecer, mas a única questão é o tempo. O tempo vai passar e a fruta vai amadurecer, né? Se ela continuar ligada à árvore, né? Se ela sair da árvore, ela nunca vai amadurecer, né? Então, a confiança que a gente pode ter em relação a isso é que se a gente mantém a associação devocional dentro de um local seguro de recepção de conhecimento e praticando, ainda atrelados à árvore, o que não é maduro vai virar maduro com o tempo. O Prabhupada traz isso constantemente, né? Então, é o local da confiança, que é muito difícil, assim, porque às vezes acha, não está funcionando. Está funcionando. É isso que a gente vai ver também hoje, eu quero trazer sobre isso, a questão do meio e da meta, né? A coisa em si, o cantar em si já é o processo, já é a meta em si, né? E aí, esses momentos que a gente tem essa... que nem vocês trouxeram, né? Aquela volta, aquele Mahamantra, aquele sentimento, ele já está mostrando qual é o local. Isso desenvolve o quê? Amor por Krishna, é isso que a gente quer ter, né? É esse local que a gente quer ter, né? Atratividade constante por Krishna. O que eu sinto quando eu leio esses versos, assim, eu lembro as primeiras vezes que eu me deparei com esse tipo de verso e fico analisando também, fico escutando eles como se fosse a primeira vez, mas eu sinto um choque um pouco também do que a Marília falou, sabe? Eu sinto que existe o local de muito incentivo, porque traz a verdade filosófica profunda de que isso é muito efetivo, que eu posso confiar tranquilamente nesse meio e continuar fazendo. E existe um local de choque, para mim, assim, que é, uau, é tão forte, é tão efetivo, e eu ainda tô, tipo, total em maio, assim. Esse é um choque que existe, assim, porque eu vejo que aí fico naquela busca de querer se tornar um receptáculo melhor para que os santos nomes exerçam toda a sua potência dentro, sabe? Então, existe esse choque de percepção da potência do santo nome e do receptáculo do santo nome, para mim, né, quando eu leio esses versos, assim. E sinto um incentivo também, como vocês trouxeram, profundo em relação a isso. Quer trazer? O que eu sinto é quando. Corroborando tudo que vocês trouxeram. E um ponto adicional que eu gosto, que eu venho gostando de trazer com relação a cantar santos nomes, e aí essas pequenos flashes, pequenas nuances, a Acharya Deva faz essa questão, uma pergunta filosófica, né? O que é realidade? Como a gente pode definir como podemos definir a realidade? O que é real? Como podemos comprovar que existe algo para além da nossa mente? A resposta é: não podemos. A gente não tem como comprovar isso. Porém, a gente parte de um princípio de conceitos de que estruturamos um formato da qual, ok, a realidade é isso. Se baseia nisso, nisso, naquilo. O que as escrituras trazem é uma proposição maior do que a realidade, né? Porque realidade verdadeira é a realidade espiritual. E qual é a diferença entre a realidade material e a realidade espiritual? É a profundidade, a imersão. Quando a gente tem essas pequenas nuances, a gente percebe a profundidade daquilo, a gente percebe como essa realidade nos toca. Tanto que um milésimo, é um santo nome, é um haré no meio de toda a japa, que você conseguiu saborear aquilo, te dá entusiasmo para querer continuar cantando dias e dias. Então, veja a potência disso, né? A potência do contato com o espiritual. Isso realmente é a realidade mais profunda que a gente está buscando. Nada mais do que isso, né? Acho que isso me dá entusiasmo, motivação, assim. Parece que Krishna vai vendo, assim, que tá tão... Olha Krishna, cadê Krishna? De repente, uma gotinha.
Leonardo Gotinha, assim, uau! Né? Tipo, entra em delírio, assim, é isso, Hare Krishna, Hare Krishna. Ele só fica olhando lá de cima, Vamos para os slides? Vamos. Direito a teatro também, né? Então, a gente está quase concluindo as ofensas. E. Vai dar 100 slides no final das contas. Oi? Vai dar quase 100 slides quando tiver as 10 ofensas. Caraca, uma pasta só para os slides. Esta é a 7ª ofensa das 10. Então, aí a gente vai fazer a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e aí já vai fazer um encontro no final só para dar uma revisada. Vai ser um encontro mais curto, só para a gente lembrar das ofensas. Aí quem quiser trazer os pontos principais, a gente pode ver como é que a gente faz. A gente Assim. pratica as ofensas. Para aprender bem. Aí a gente dá uma revisada no final e a gente vamos fazer uma votação no grupo de outro assunto que a gente pode trazer e tudo mais. Então, a 7ª ofensa, Nama Bale Papa Buddhi. Nama Bale Papa Buddhi. Cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do cantar dos santos nomes. É uma imagem bem motivadora que o Brahmaji colocou ali no slide. Posso? Pode. Então, a ação positiva sempre lembrando, né, que tem as ofensas estão relacionadas à parte negativa do processo e tem sempre a ação positiva. Aqui, a ação positiva é cultivar o desejo sincero de purificação. Um devoto sincero que por acidente cometa algum pecado não precisa executar rituais védicos. Quer mencionar para outro ponto? Fala tudo. Pode falar direto. Seus pecados são passageiros e são destruídos pelos santos nomes, como a gente já leu ali nos versos, né? Vou comentar. Importante, né? A gente não se torna infalível porque a gente entra no processo de purificação. A gente continua. Prabhupada tem umas analogias muito boas, clássicas, que elas exemplificam de forma prática. Claro que na prática é mais complexo, mas elas trazem uma ideia. Que o ventilador está girando, aí você puxa da tomada e ele continua girando até parar. Então, basicamente, enquanto a gente está no processo de purificação, Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Todas as entidades vivas no mundo espiritual são infalíveis e no mundo material são todas falíveis. Então, a gente continua podendo cometer, obviamente, erros, né? Nós estamos suscetíveis a erros. Mas uma pessoa sincera que está no processo espiritual, por mais que ela cometa algum erro, ela não precisa de rituais védicos para se purificar, está dizendo ali. Porque eles são passageiros, já que ela é sincera, existe uma condição para que eles sejam passageiros, né? Ela é sincera, ou seja, ela está na trilha da purificação, ela está com o desejo firme de purificação, então eles são passageiros, e eles vão ser destruídos pelos próprios santos nomes, que têm a potência máxima para fazer isso, como a gente viu na leitura de Mahanid Swami. Caramba, ia trazer um ponto. Krishna. Eu ia trazer um ponto agora, fugiu. Não, depois vai. Contudo, se uma pessoa comete seguidos pecados, apoiando-se no cantar, sua posição é instável e fraudulenta, e ele está cometendo ofensa aos santos nomes. Lembrei. Sobre a questão da consciência, né? Como que funciona a consciência? A gente estava conversando sobre, né? Uhum. É muito importante sobre esse processo de sinceridade que a gente esteja continuamente repetindo qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente não está conscientemente atuando nesse local, de continuamente estar ali alimentando, a gente vai se permitir cometer certas ofensas de maneira até inconsciente, porque a gente não está atento à atenção e à utilização apropriada da consciência, sabendo que a consciência é contaminada. Para descontaminá-la, precisamos lembrar-nos como seria uma consciência descontaminada. Então, é importante essa repetição interna, continuamente, para que a gente possa se manter nesse local de sinceridade.
Aí, no slide anterior, tem uma frase bem forte, volta só um segundinho, é que estava dizendo ali no final, se uma pessoa comete seguidos pecados apoiando-se no cantar, sua posição é instável e fraudulenta. Agora pode passar. Então, você colocou aqui o significado de fraude, né? Então, ali tem o conceito de fraude, logro, falsificação de produtos, documentos, marca, qualquer ação ilícita, desonesta, ardilosa, que busca enganar ou ludibriar alguém. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Que busca enganar ou ludibriar alguém. Então, eu achei bem propícia as palavras fraudulento e instável também, porque se ludibriar ou enganar alguém, primeiro que é a nós mesmos e a Krishna, né? O que é impossível enganar a Krishna e bem possível enganar nós mesmos. Então, por que fraudulenta? Por que essa posição de cometer seguidos pecados e cantar os santos nomes é fraudulenta? Porque não faz sentido a gente desejar purificar-se dos apegos materiais executando as atividades que aumentam esse apego, né? Então, assim, a gente está cantando santos nomes para quê? Talvez o nosso objetivo seja material, talvez a gente esteja querendo coisas materiais com esses santos nomes, e é importante que a gente faça uma meditação introspectiva para sempre verificar esses locais internos, porque o nosso desejo é de purificação. Então, eu tenho que firmar o quê? O desejo de purificação, para que as minhas ações ao longo da minha vida sejam coerentes com esse desejo de cantar os santos nomes para essa purificação. Cantar Hare Krishna é para limpar o coração, e atividades pecaminosas é para sujá-lo. Então, simplesmente não faz sentido juntar as duas coisas, né? E é importante fazer essa averiguação interna. Tem um slide definindo o pecado? Tem. Pontos importantes. Então, o que é pecado, né? Sempre gosto de trazer, assim, em aula, qualquer coisa, essa definição por causa do background superficial que a gente carrega na nossa consciência. E ali eu coloquei tudo aquilo que vai contra a liberdade e natureza da alma, tudo aquilo que tira a potencialidade de expressão Satchit Ananda da alma. Ou seja, a Tyaradeva, ele tem um livro que se chama Princípios da Liberdade, que é uma outra forma de falar sobre os princípios reguladores também do processo de Bhakti. E eu acho muito pertinente que ele coloque o nome como Princípios da Liberdade, porque nós não estamos livres, né? Esse é um conceito errado, né? Que as pessoas, eu quero ser livre, eu prezo muito pela minha liberdade, blá, blá, blá. Isso não é filosófico, né? E nós não estamos livres, nós estamos atados por tudo aquilo ali que... Bem-vindo, Calabria, Hare Krishna. Vou continuar aqui. Hare Krishna, Calabria. Tá escutando? Hare Krishna, tô Tá sim. certinho. E esses princípios, eles vão contra a liberdade da alma, ou seja, a gente fica com essas ideias de que a gente é livre nesse mundo, mas como a gente próprio viu no texto de Mahanini Swami, nós não estamos numa condição de liberdade, não é verídico isso, né? A gente tem a limitação do corpo, o corpo tem sentidos de ação, sentidos de... sentidos sensoriais, sentidos sutis, aí tem os corpos sutis, a mente, a inteligência, o falso ego, daí a gente fica enredado por um mapa astrológico, aí a gente tem traumas, aí a gente tem karma, daí a gente tem lembranças de vidas passadas, aí doenças físicas que impedem a gente de manifestar a nossa consciência de forma plena, e aí a gente tem que morrer, e aí quando a gente morre a gente tem que nascer. Então, assim, tem muitas regras esse ambiente que a gente está material. Muitas regras mesmo, ao ponto de que é irônico dizer que a gente está numa situação de liberdade, né? A gente tem livre-arbítrio, sim, não somos totalmente escravos, evidente, a gente tem um livre-arbítrio diminuto, mas que é que nem Chandramukha Swami fala, né? O livre-arbítrio da entidade viva no mundo material, ela comprou um bilhete para... sei lá, de Porto Alegre para Londres, e daí, dentro do avião, ela tem direito de escolher se ela vai no banheiro, se ela vai ficar sentada, se ela vai ler um livro, se ela vai dormir, se ela vai comer alguma coisa. Então, a gente já comprou certas reações kármicas, né? Que a gente vai ter que pagar aqui, um karma materialista, né? Tem que pagar obrigatoriamente por isso. E não há como fugir dessas coisas. Esse é o enredamento por si só.
Então, a questão do livre-arbítrio são a gente primeiro parar de comprar o ticket para o lugar errado, né? Porque, que nem Prabhupada fala, as pessoas estão em Kali Yuga, as entidades, é bem forte isso, Prabhupada traz. Em Kali Yuga, as entidades vivas, elas estão indo num transporte luxuoso, com ar-condicionado, poltrona reclinável, direto para o inferno. E é muito pesado essa fala de Prabhupada, né? Porque está, assim, se enredando em gozo dos sentidos de forma pseudo-confortável. Então, a palavra pecado, ela, no seu conceito filosófico, ela tem muito sentido, que é tudo que tira a liberdade da alma. A alma é livre, a alma é sat, eterna, chit, conhecimento pleno, e ananda, bem-aventurança verdadeira, espiritual constante. Ninguém que conhece essa posição da alma genuinamente voltaria para a plataforma material. A diferença é absurda, não é um pouquinho a mais, é absurda, é um abismo imenso de diferença. É um universo inteiro. Se compara o oceano com a água acumulada na pegada da pata de um bezerro, né? O prazer, né? O prazer material, material, o prazer espiritual. Então, sim, esses enredamentos materiais, atividades que nos enredam karmicamente porque não satisfazem a Krishna, né, como matar um outro ser vivo ali, colocou essa imagem, tem várias outras, tudo que não for a serviço de Krishna, para a satisfação de Krishna, tira a liberdade da alma, porque enreda a alma no ciclo de kármico, né? Aí depois está embaixo assim, atividades que aumentam o apego e a doença material, seu ou dos outros, né? Isso é bem importante, porque eu posso fazer para mim e eu posso cultivar apego e doença material nos outros, que eu estou fazendo para mim também simultaneamente, evidentemente, né? Então, uma pessoa que incita o gozo dos sentidos na outra, ou uma pessoa que incita o outro com fala, contamina a mente da pessoa com falas pecaminosas, egoístas, etc., faz o outro agir de forma egoísta, faz o outro fazer coisas erradas, né? Isso tudo também é atividades pecaminosas. Eu coloquei como exemplo retirar a vida de outra entidade viva. Ah, por isso que tu colocou essa imagem. E aqui é o... Bom, vou ler. Bhagavad Gita 3.13. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Significado, um trecho de significado. Outros que preparam... os outros que preparam alimento para o próprio prazer ou para a satisfação dos sentidos, não só são ladrões, mas também comedores de todas as espécies de pecados. Como pode alguém ser feliz sendo ladrão e pecaminoso? Não é possível. Portanto, a fim de tornarem-se felizes em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar o processo fácil de Sankirtana Yagya, vivendo em plena consciência de Krishna. Caso contrário, não pode haver paz nem felicidade no mundo. Aí, próprio Krishna no verso está trazendo uma ideia de pecado relacionada a não dar prazer a ele, né? A focar o prazer para si mesmo e não o prazer para a fonte do prazer. E é bem interessante, porque às vezes a gente pensa em pecado, a gente pensa em assassinato, a gente pensa em só uma coisa pesada. Mas a gente tem que compreender de forma mais suave isso, no sentido de que tudo aquilo que a gente não faz objetivando o prazer de Krishna, que não é serviço devocional, de certa forma infringe com a liberdade da alma, porque está direcionado ao egoísmo. Krishna traz bem claramente aqui, aquele que prepara alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, come apenas pecado. É explícito, assim. E podemos expandir isso para tudo, né? Tudo que a gente faz que não seja direcionado para Krishna, a gente está num local de condicionamento. Isso. Né? Isso não quer dizer que a gente deva parar tudo e só, não sei o que, mas e sim utilizar tudo que nós fazemos ou somos impelidos a fazer e oferecer ao Senhor, né? Isso. Então, nosso trabalho oferecer ao Senhor, o cuidado com a família oferecer ao Senhor. Nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Exato. Então, eu tenho um sentimento de muita raiva no meu coração. Então, eu vou tentar vencer a raiva oferecendo a briga interna, né? O remédio para isso para Krishna, né? Eu não vou deixar de ter raiva por causa de Krishna, porque eu quero que Krishna fique satisfeito comigo, por exemplo, né?
Eu não vou ter raiva nesse momento porque eu quero satisfazer a Krishna. Profundo. É. O Mahamantra purifica dessas reações kármicas? No Padma Purana se declara que há 4 tipos de efeitos decorrentes das atividades pecaminosas, os quais são listados como segue. 1. O efeito que ainda não frutificou. 2. O efeito que se encontra em estado de semente. 3. O efeito que já está maduro. E 4. O efeito que está quase maduro. Também se declara que todos estes 4 efeitos são imediatamente superados por aqueles que se rendem a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e se ocupam em prestar-lhe serviço devocional em completa consciência de Krishna. Néctar da devoção, Srila Prabhupada. Embora resíduos sutis de atividades pecaminosas anteriores possam insistir em permanecer na consciência, ainda assim o cantar constante e sincero purifica cada vez mais o coração do praticante. Cantar constante e sincero. Uhum. Então, esses resíduos de atividades pecaminosas vão estar presentes, mas a pessoa sendo confiante, confiando no processo, né? Ela consegue cada vez perceber mais a sua purificação. E um exercício bacana de fazer em relação a isso é a gente observar como que estava a nossa consciência antes da gente conhecer os processos espirituais, de Bhakti e tudo mais, e como que está agora. A gente fazer essa retrospectiva interna como um exercício mesmo. A gente vai perceber muita diferença. Eu lembrei que eu ia falar aquele momento, eu acho que encaixa aqui no contexto também. Uma frase que eu gosto muito, tatuaria na testa, perguntaram para Prabhupada uma vez, qual que é a característica de um devoto puro? E ele respondeu, a característica do devoto puro é que ele sempre se levanta quando cai. Então, pense só que afirmação intensa, profunda e de quebra de paradigma interno, sim, é dizer isso, né? O devoto puro, ele já está imerso ali no processo do Senhor, ainda ali pode haver algumas últimas contaminações ainda acontecendo e surgindo, né? Até Bhava existe possibilidade Até de queda, Bhava né? existe possibilidade. Então, Bhava é o estágio anterior à prema, que é o amor puro por Deus. Então, o estágio anterior ainda tem possibilidade de cair, né, da posição. Uhum. Mas daí qual é o atributo do devoto sincero, né? Devoto puro e tal? Ele caiu, poxa, levanta, sacode a poeira Ele segue. e dá a volta por Porque cima. o processo é esse mesmo, a pessoa não pode se desanimar pelos seus erros, né? Ela tem que continuar. E sempre firmando na consciência que ela não deve buscar não cometer mais esses erros, né? É cultivar, ali é o que a gente falou no primeiro slide, cultivar o desejo sincero de purificação, compreender a importância de se purificar. Aí aqui é sobre sem estar abrigado em como que fazer esse processo de purificação sem estar abrigado em Krishna é perigoso. As escrituras mostram para a gente diversas histórias nas quais isso não deu certo. E aqui a gente trouxe uma imagem que é de Vishvamitra Muni e a Apsara Menaka. Então eu vou ler o trecho e depois eu dar uma explicadinha em relação a isso. O filósofo especulador Gyani consegue refrear os seus pecados somente depois de muitos esforços e penitências. Ainda assim, porque renega o abrigo dos pés de lótus do Senhor Krishna, ele está sempre propenso a cair. Ou seja, o Gyani, ele que faz pelos próprios esforços, meditação, conhecimento, etc., que está meditando no Paramatma e quer alcançar a plataforma de Brahman, no fim das contas, né? Ele consegue, depois de muito esforço, muita penitência, segurar, né? Assim, deixar inativo. Eles ainda existem os resíduos, né? O Mahamantra vai retirar a semente que ainda não brotou, mas ele vai tirar a parte mais grosseira somente, esse processo, né? Mas ele não aceitou o abrigo dos pés de lótus de Krishna porque ele está contando com o seu próprio esforço ainda. Isso é muito importante, a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda para chegar nesse local. E é lindo isso, porque isso significa que Krishna está disposto a nos ajudar, ele é nosso amiguinho. Né? Não é à toa que ele é um gurizinho no mundo espiritual cheio de amiguinho e amiguinha. Porque ele quer nos ajudar, né? Ele está disposto a nos ajudar. E aí tem essa história de Vishvamitra Muni, que ele estava executando muitas austeridades e penitências, e o posto de Indra, nos planetas celestiais, ele é um posto que ele é conquistado por aquele que se destaca, ele é um posto
Ou seja, a pessoa que mais se destaca em termos de águia e tapas, austeridade, sacrifícios, ela vira Indra. Então, Indra está sempre em ansiedade, porque ele está sempre correndo o risco de perder sua posição quando tem alguma pessoa exaltada praticando severas austeridades e penitências. E aí o que acontece é que Vishwamitra Muni ele estava ameaçando a posição de Indra, de tão bem sucedido que ele estava nas austeridades e penitências dele. Vishwamitra Muni é uma personalidade conhecida, famosa, ele aparece no Ramayana, aparece em vários textos, e ele que recebeu o Gayatri. Né? Na verdade, o Gayatri foi recebido originalmente pelo Senhor Brahma, mas quem codificou apropriadamente para que todos pudessem se beneficiar desse Gayatri foi Vishwamitra Muni. Então é uma personalidade, assim, bem renomada, assim. E aí Indra observou que ele estava se destacando muito, e o que ele fez? Ele mandou uma bela apsara dos planetas celestiais para seduzi-lo e quebrar a meditação dele. Aí, o que a gente vai encontrar, né? Que depois de muitos esforços da apsara, né, ela teve que tentar várias vezes, mas ela conseguiu. Né, ele não conseguiu, ou seja, o que isso traz para a gente de importante, né? Não é para a gente humilhar Vishwamitra, mas é porque as sementes das reações, das ações pecaminosas ainda não tinham sido extirpadas, mesmo com tantas austeridades e penitências. Ele não conseguiu resistir a Menaka, a Apsara. Por outro lado, a gente vai ver a história, é incrível analisar essas histórias. A gente vai ver a história de Haridas Thakura, no qual ele estava na caverna, ele recitava 300 mil nomes de Krishna, só isso que ele fazia, ele se rendeu aos santos nomes de Krishna. A gente vai fazer um encontro só sobre Haridas, já falei, ele vai fazer. Só sobre Haridas Thakura, ele se entregou completamente aos santos nomes de Krishna, e a própria Maya Devi, a própria personificação da ilusão material, se apresentou para ele, fazendo posições sensuais, tentando seduzi-lo e tudo mais. É dito que mesmo o senhor Brahma cairia com a sedução de Maya Devi, e Haridas Thakura não caiu. E não foi só essa situação de tentativa de sedução que Haridas Thakura passou, teve uma outra prostituta renomada da cidade, que foi enviada pelo rei da cidade para fazer Haridas Thakura cair, porque ele estava ficando muito conhecido e estava influenciando muitas pessoas, e o rei queria que ele caísse. Então, sempre vai surgir esses desafios, né? Nas histórias dessas grandes personalidades. Haridas Thakura não caiu nenhuma das vezes, e ele estava fixo em quê? Só nos santos nomes. E isso tá as escrituras védicas mostrando pra gente isso, né? Realmente ele é... Essa diferença que a gente tem que entender de Bhakti e Gyana, né? Bhakti e qualquer outra coisa, Bhakti é outro local. É aquilo que estava conversando, né? Sobre os locais de Karma, Gyana e Bhakti. Isso. Né? É realmente outro lugar. O raciocínio, a estrutura de pensamento é outra. É um outro refinamento. Conta com Krishna, né? Tá brigado em Krishna, tá vinculado a Krishna como alma espiritual, como servo eterno de Krishna. Então, abrigado em Krishna. Na Bhagavad Gita, Krishna promete a Arjuna que o seu devoto estaria sempre livre do perigo da destruição. Então, 9:30. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado no serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Vou mencionar ele depois. 9:31. Ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura. Ó filho de Kunti, declare ousadamente que meu devoto jamais perece. E 18:66. Abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. E tem um passatempo aqui de Kala Krishnadasa, o exemplo com relação a estar abrigado com Krishna. Então, aí a gente viu a história de Menaka e Vishwamitra Muni sobre o não abrigo em Krishna, e a gente tem o passatempo de Kala Krishnadasa, que era o servo pessoal de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu estava viajando e ele estava com uma pessoa só servindo ele, que era Kala Krishnadasa. E imagina, ele estava sendo servo pessoal da Suprema Personalidade de Deus, só isso. Assim, estava em associação constante com ele, fazendo tudo para ele. E aí, no meio da viagem, eles passam por uma aldeia, que eu esqueci o nome agora, mas era... tá na ponta da língua, não. Enfim. E aí ele era um local conhecido por ter um tipo de
vila, assim, um comportamento mais libertinoso, e que tinha mulheres muito belas, eram ciganas, assim, é descrito como ciganas, não sei se é exatamente isso, mas muito, muito bonitas. E Kala Krishna Dasa, não sei se eles têm que parar na aldeia, alguma coisa assim, mas Kala Krishna Dasa fica completamente ludibriado por isso, e ele vai na aldeia e vai, imagina, ele estava servindo Chaitanya, e ele passa a desfrutar com essas mulheres. Ele simplesmente larga o serviço a Chaitanya para poder desfrutar com elas. E aí Chaitanya, o que acontece é que Chaitanya Mahaprabhu, vendo a situação dele, não deixa ele abandonado à sua própria ilusão, mas Chaitanya Mahaprabhu chega lá no local que ele estava desfrutando com as mulheres e pega ele pelo pescoço, gente, pelo pescoço, assim, e leva ele e tira ele de lá. Ou seja, próprio Krishna tirou Kala Krishna Dasa, que é uma alma espiritual ali que estava servindo Chaitanya desse local do desfrute. Assim, esses passatempos que Krishna está na Terra, eles exemplificam a coisa de forma muito real. Krishna faz isso com a gente, só que aqui é exemplificado de forma muito pessoal, porque Krishna estava na Terra, né? Então ele pegou ele pelo pescoço e tirou do meio do desfrute. Depois eles voltam à viagem, chegam ao local, Chaitanya Mahaprabhu não aceita mais o serviço pessoal de Kala Krishna Dasa. E aí tem um ponto muito interessante, porque Chaitanya não aceitou o serviço pessoal mais dele, salvou ele da situação, mas falou, não, você não pode mais me servir pessoalmente. Mas, quando Kala Krishna Dasa vai se retirar do serviço de Chaitanya, Nityananda chega e dá serviço para ele, e ocupa ele em serviço devocional. Então, ele não vai servir diretamente Chaitanya mais, mas de qualquer forma ele vai estar servindo a Nityananda. Então, tipo, Krishna fez um arranjo, né, ó, do ideal que saiu, mas ainda assim você não vai ser abandonado. E no final das contas, como é que a gente vê, como é que fica a ideia de Kala Krishna Dasa pra gente? Totalmente glorioso, né? Assim, ele caiu e ele era tão querido para Chaitanya que Chaitanya salvou ele, mesmo ele tendo feito isso, apesar de que ele não queria a associação íntima dele mais, mas Nityananda o aceitou, porque Nityananda é todo misericordioso, ele é o guru, né? Agora, Vishwamitra, como é que ele ficou na história o Muni que caiu, né? Lascou-se. Pode ler, são os últimos, já, o horário já está apertadinho. Tá. Não devemos abusar de Krishna. Shastra. O Hare Krishna Mahamantra pode neutralizar mais pecados do que uma pessoa possa executar em 100 milhões de vidas. Eu tinha mencionado já. O mais atroz dos pecados pode ser neutralizado ainda no estágio Namabhasa, que é o estágio de canto com ofensas. E aqui, postura de impostores e charlatões. Correlação? É porque tinha uma passagem sobre isso aí. Mas é aquilo que a gente falou no início sobre o fraudulento e o instável, né? Que a postura de um impostor e de um charlatão é se manter fazendo pecados. Ali está embaixo. De qualquer modo, é ofensivo cometer pecados contando com a força do cantar. E tal mentalidade pode destruir o avanço espiritual de uma pessoa. Essa é a postura do... Os devotos que se abrigaram totalmente no cantar do nome puro se livram da propensão de cometer quaisquer das 10 namaparadas, as ofensas, né? Por si, só os santos nomes protegerão o devoto rendido ao cantar puro. Mas, enquanto o nome puro não tiver despontado no coração do devoto, ele será sempre assolado pelo perigo de cometer namaparadas, ofensas. Portanto, devotos no estágio namabhasa, que é o cantar ofensivo, devem evitar a associação com outros que cometem atividades pecaminosas, apoiando-se na força do cantar, e devem buscar a associação daqueles que cantam sem ofensas. Aqui é uma forte importância da associação, né? Uma das características da alma, ela é ser, da Tatashta Shakti, ela é ser influenciada. Se ela está em contato com a energia espiritual, ela vai ser influenciada pela energia espiritual. Se ela está associada com a energia material, ela vai ser influenciada pela energia material. E isso é muito bem explícito, apresentado de acordo com quem a gente se relaciona continuamente. Se a gente, em diversos trechos dos Puranas, deixa bem explícito a importância de a gente estar sempre examinando a consciência e estar atento com quem nós estamos nos envolvendo. Existem várias passagens de pessoas que eram pessoas virtuosas e tal, mas devido a uma má associação que foi permissivamente concedido, tipo, ok, essa pessoa é ruim, mas está aqui, está servindo e tal, tudo bem. Só de ficar ouvindo aquela má associação aqui e acolá, aquilo começa a desenvolver minhocas na cachola do indivíduo e ela começa
cair a consciência e ficar preso no condicionamento material novamente. Então, a associação é muito importante. E se a gente quer sair realmente desse estágio do cantar ofensivo e ficar apegado a ficar cantando cometendo atividade pecaminosa enquanto canta e tal, a gente precisa de mais associação de pessoas que não cometem ofensas ou que, ao menos, não desejam de jeito nenhum cometer ofensas cantando santos nomes. Uhum. Exato. Isso é muito importante. E que quando a gente receba falas que infringem com o conhecimento que a gente recebe, a gente tenha como... A gente não precisa virar uma pessoa agressiva, que fica argumentando e etc. Não é isso. Mas é simplesmente que a gente tenha força interna para restabelecer qual é o conceito real, entende? Dentro da gente. Porque senão a gente fica escutando e não estabelece quais são os conceitos reais dentro da gente, uma hora a gente absorve isso, né? É um ponto importante da consciência. Lembra que eu mencionei? A gente tem que estar repetidamente falando, conversando e reforçando nossas intenções. Se a gente vê uma situação errada acontecendo, se a gente faz alguma coisa errada e não corrige, no mínimo, não corrige internamente, a gente está dando vazão para que aquilo possa se tornar verdade dentro de nós num determinado curso do tempo. Então, a gente tem que estar toda hora examinando a consciência mesmo, né? E para quem tem a regularidade de cantar a japa, percebe que é um grande exercício, né, da consciência ali, da consciência ativa, que a gente está toda hora ali, não, volta a cantar, volta a ouvir santos nomes, volta a ouvir santos nomes, volta a ouvir santos nomes. A mente sai e volta, ou seja, você está atento ao que você está pensando, né? E esse exercício vai ser fundamental na hora do dia a dia, né? Você vai ver a coisa errada, calma, não, isso não é apropriado por causa disso e daquilo. Não posso corrigir externamente, mas ao menos internamente eu estou corrigindo. Algum comentário, gente, sobre essa... Eram essas reflexões que a gente queria trazer sobre essa ofensa. Faz bastante sentido, né? Fez sentido para vocês, assim? Vamos cantar a voltinha de japa, então? Melhor momento. Aí tenta fazer o João Vitor, tenta fazer aquela ideia lá. Uma mão canta quantas Mahamantras a gente canta e a outra quantas mãos você passa. Ou você pode pegar 108 bolinhas de grão de bico. Aí. Pega 108 feijões. Já fiz. Ou já fiz também. Então vamos lá. Peraí. Deixa eu tirar o Orim daqui, porque ele vai certamente atrapalhar. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então tá, gente.
Muito obrigada pelo encontro de hoje. Fotinho da Japa. Acho que foi isso que o Marcos quis dizer agora, né? Acho que foi. Ah, tá. Vamos lá. Quem é que vai tirar? Você? Ele mesmo. Foi. João Vitor, foi de boa nos dedos? Foi? Beleza. Então. Ah, ele fez esquinho, ó. Ah! Boa. Uhum. É porque esse dos dedos pode se perder, né? Se não tá acostumado, né? Uhum. Na verdade, eu não entendi e eu fiquei meio que sem graça de perguntar. Eu fiquei contando e não dava. Você falou para contar as falanges, É, aí eu contei 12 em cada. São isso. 12? Aqui uma mão é 12, só que na outra a gente conta só 9. Porque daí quando fechar 9 vezes 12, fechou 108. Isso. Tipo, 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, 12, 8, 12, até chegar no 9, 12. Aí 9, Entendi, 12, fechou 108. entendi. Até chegar a sua japa, você pode, né? Então tá, gente, muito obrigada. O Marcos está gravando. Conseguiu gravar? Ah, Marcos, então. O Marcos está gravando os encontros. Quem quiser compartilhar para alguém, ou quando chamar alguém a pessoa não puder participar, vai estar lá no grupo, então fiquem tranquilos. Isso é assim, a gente estava, sei lá, há um ano desde o grupo do Bhagavatam querendo gravar, e aí, tipo, muito obrigada, Marcos, muito obrigada mesmo por estar fazendo isso. E é bom a gente ter as gravações dos encontros também, é bom para a gente retomar e tudo. E para quem faltar, né? Para a pessoa poder faltar, poder continuar acompanhando, né? Porque a gente faz todo, prepara todo um material e tudo mais e perde. Acabou e perdeu, assim, né? Não tem gravação nem nada. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vamos encerrar o nosso encontro hoje. Ah, eu só queria falar para vocês que enquanto a gente começou a japa aqui, a gente tem 4 gatinhos pequenininhos e a mãe deles. Eles Pequenininhos. pequenos, que já não são tão pequenos, meus olhos são pequenos ainda. Eles piraram aqui durante a japa. Tipo assim, eles estavam... Hã? Não. Eu acho que eles aproveitam, né, que a gente está meditando. Ah, eles estão meditando, vamos quebrar tudo agora. Aí, tipo, eu, assim, imagina, a casa pegando fogo, assim, com os gatinhos, assim. Subiu um no altar aqui, eles puxando o tapetinho de yoga para lá e para cá, enfim. Então, viajando. Um já ia subir no computador, eu tive que arrancar ele no meio da japa aqui. Mas então tá, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo e a gente se vê no domingo que vem. Me senti o Faustão, meu. Shila Prabhupada aqui, Hare Krishna. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Boa japa amanhã para todo mundo.